Então, pessoal, boa noite. Vamos dar andamento aí no nosso módulo aí de Direito Constitucional, né? Voltado aí para carreiras policiais, PBC, né? Preparatório básico para concurso, voltado para carreiras policiais. Então, a gente trabalhou na aula passada com os princípios fundamentais, né? Do artigo 1º ao artigo 4º. Né? Agora, a gente vai trabalhar os direitos e garantias fundamentais que, no meu entendimento, né, como professor e como concurseiro, é o assunto mais importante dentro de direito constitucional para concurso público. Tem concurso público que só cobra direitos e garantias fundamentais. Tem concurso público que cobra do 5º ao 17. Já outros cobram do 5º ao 11. Boa noite. Do 5º ao 11. Outros já cobram só o 5º. Né? Como foi o caso, por exemplo, da VUNESP em São Paulo, que para a Polícia Civil lá cobrou só o 5º, o 37 e o 144, só. Então isso vai variar de banca para banca, de concurso para concurso, beleza? Mas aqui nós vamos trabalhar com os direitos e garantias fundamentais que vão estar dispostos no artigo 5º ao 17 da Constituição Federal, beleza? Então, a gente vai trabalhar aqui com os direitos e garantias fundamentais. E vamos trabalhar com os direitos e garantias fundamentais em espécies. Espécies. Beleza? Então, eu sempre digo, você vai me ouvir falar isso daqui várias vezes, e até outros professores aí que você vai encontrar no YouTube ou em materiais de concurso, a fala sempre é a mesma. Se você tiver alguma dúvida de que assunto estudar dentro do direito constitucional, estude direitos e garantias fundamentais. Porque o assunto é importantíssimo para qualquer prova de concurso público. Não importa se é carreira policial, ou se é área administrativa, se é INSS, se é área bancária, não importa. Direitos e garantias fundamentais sempre vem com muita força nas provas aí. CESP, ESAF, FCC, FGV, VUNESP cobram bastante esse assunto, beleza? Então a gente vai trabalhar os direitos e garantias fundamentais em espécies. Então vamos lá, sem a gente perder muito tempo. Então, quais são os direitos e garantias fundamentais em espécies que a gente conhece aqui, tá? A gente vai trabalhar lá dentro do artigo 5º, né, nós vamos trabalhar com os direitos individuais e coletivos, tá? Com os direitos individuais e coletivos. Vamos trabalhar também com os direitos sociais. Outro direito fundamental importantíssimo é o direito à nacionalidade. Outro direito e garantia fundamental em espécie, direitos políticos. E ficou faltando um aqui, partidos políticos. Então aqui a gente vai trabalhar com os direitos e garantias fundamentais em espécie, direitos individuais e coletivos, direitos sociais, nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos. Beleza aí, galera? Então, esse aqui é o assunto carro-chefe dentro do direito constitucional. Vai ser o nosso carro-chefe aí quando você estiver estudando, quando você estiver fazendo exercício, estiver fazendo questões, tá? Onde é que você vai encontrar essas questões? Tem uma porrada de sites aí no mercado que você vai utilizar. Eu, particularmente, uso questões de concurso, né? O que concurso? Mas tem o Estude Grátis e tem outro caminhão aí de qual? Que concursos? Isso. Que concursos? Questões de concurso. É o que eu uso mais, tá? Mas aí vai ficar ao seu critério. Então, questões sobre isso daqui são fundamentais aí para que você faça sempre, beleza? Então, espécie, a gente vai trabalhar todos esses daqui. E hoje a gente vai começar com os direitos individuais e coletivos, que vão estar dispostos lá no artigo 5º da Constituição. Beleza? Pessoal, eu quero que vocês entendam o seguinte. Antes da gente trabalhar os direitos individuais e coletivos,
eu quero que vocês entendam que tudo isso daqui está dentro de direitos e garantias fundamentais. Beleza? São as espécies do gênero direitos fundamentais. Tranquilo até aí? Então, vai ter uma diferençazinha aí quando você estiver estudando, principalmente quando você estiver estudando a teoria geral dos direitos fundamentais. Porque vai existir uma diferença entre direitos fundamentais e direitos humanos. Nós vamos encontrar aqui uma diferença entre eles, tá? Inclusive, eu vou trabalhar com vocês também a disciplina de direitos humanos nesse preparatório aí para carreiras policiais, tá? Que eventualmente é cobrado aí nos concursos, como foi cobrado agora pela Banca CESP em 2017 na prova da Polícia Militar aqui, né? Os caras cobraram direitos humanos, cobraram lá a Declaração Universal de Direitos Humanos e o Pacto de São José da Costa Rica. Beleza? Então, qual vai ser a diferença principal de direitos fundamentais e direitos humanos? Pessoal, isso é muito simples. Direitos fundamentais é o que está positivado no ordenamento jurídico dos países. É o que está na norma. Beleza isso aí? Tranquilo até aí? Olha só. Os direitos fundamentais, eles vão estar positivados. Positivados na norma. Como a gente vai encontrar no artigo 5º da Constituição. E os seus 78 incisos e mais 4 parágrafos lá. Beleza até aí? Tranquilo? Direitos humanos. O que é que são direitos humanos? Direitos humanos são tratados internacionais. Tá? São tratados internacionais. Ele tem um valor mais amplo, mais abstrato. Já os direitos humanos, eles são positivados. É aquilo que está na norma para garantir os direitos dos indivíduos aqui no Brasil, por exemplo. É o que vai estar na Constituição. Beleza até aí, galera? Tranquilo? Então, vejam. Um tratado internacional de direitos humanos ainda não é um direito fundamental, no caso do Brasil, porque não foi positivado. Não está dentro do texto constitucional. E é o que eu falei para vocês. Para qualquer prova de concurso público, o essencial é a leitura do texto constitucional. Você pega o texto, vai lá no artigo 5º e lê ele lá de maneira despretensiosa, de boa, como se estivesse lendo um livro normal, um final de semana. Que vai te ajudar bastante. Beleza aí? Tranquilo? Então, direitos humanos são tratados internacionais. Já os direitos fundamentais é aquilo que está na norma, que está na Constituição. Beleza até aí, galera? Tranquilo? Então, a doutrina chama esses direitos e garantias fundamentais, ele chama isso daqui de rol exemplificativo. Beleza? Rol exemplificativo ou não exaustivo. Também é chamado dessa forma. Eu pergunto para vocês, todos os direitos fundamentais estão aqui? Não. Eles estão distribuídos por todo o ordenamento jurídico. E muitas vezes você tem um direito fundamental que nem está lá na Constituição, mas é garantido a você. Beleza aí? Por isso que a gente diz que essas espécies de direitos fundamentais, eles são um mero rol exemplificativo. Ou pode vir na sua prova, rol não exaustivo. Tranquilo, galera? Beleza? Então tá, aí eu estava falando lá de direitos humanos e direitos fundamentais. Aí você vai falar, professor, beleza. Mas como é que um direito humano ou um tratado internacional, ele pode ser positivado no nosso ordenamento jurídico? E aí, a nossa Constituição deixou bem claro lá no parágrafo 3º do artigo 5º, sobre tratados internacionais de direitos humanos.
E isso você tem que decorar e saber para sua prova. Beleza até aí? Tranquilo? Então vamos lá. Ele diz o seguinte, e agora a gente vai falar do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. O que é que diz o artigo 5º, parágrafo 3º do texto constitucional? Ele fala sobre tratados internacionais de direitos tratados internacionais de direitos humanos. Isso é o que diz o artigo 5º, parágrafo 3º do texto constitucional. Tratados internacionais de direitos humanos. Beleza? Pessoal, olha só. Quem tem aqui no Brasil a competência para celebrar um tratado internacional de direitos humanos? O presidente da República. Beleza? O presidente viaja. Ele viaja para outro país, senta lá com outro chefe de Estado e diz assim, ó, vamos assinar aqui um tratado sobre direitos humanos, sobre um assunto X, sobre direitos humanos. Beleza? A partir do momento que ele chega lá, assina um tratado, ele traz esse tratado para o Brasil. Isso aqui já tem força de lei? Tem força de lei isso? Não. Já está na norma isso? Não. Ele traz para o Brasil. E aí ele vai dizer, Congresso, vota isso aí para mim. É assim que funciona. Beleza? E para isso, o Tratado Internacional de Direitos Humanos, ele vai passar por uma votação, um rito especial no Congresso Nacional. Então, que rito especial vai ser esse aqui? Então a gente vai falar sobre os requisitos. Os requisitos para um Tratado Internacional de Direitos Humanos virar um direito fundamental aqui no nosso país. Existem alguns requisitos. E os requisitos que quem é concurseiro já está careca de saber. Mas quem está começando agora, é bom saber ler isso 235 mil vezes e decorar. Por quê? Porque eles cobram na prova a literalidade. O que está lá é Ctrl+C, Ctrl+V. Beleza? Então, quais são os requisitos para um Tratado Internacional de Direitos Humanos virar, aqui no Brasil, se tornar, na verdade, uma norma constitucional? Nós temos os seguintes requisitos. Vamos lá. Primeiro, tem que ser um tratado internacional de direitos humanos. Beleza? Segundo, ele tem que ser votado nas duas casas do Congresso Nacional. Ele tem que ser votado nas duas casas do Congresso Nacional. Ele tem que ser votado em 2 turnos. Beleza? Ele tem que ser votado em 2 turnos. E tem que ter lá uma quantidade mínima dos nobres deputados e senadores para transformar um Tratado Internacional de Direitos Humanos numa norma constitucional. E qual é a quantidade mínima? 3/5 dos membros. Beleza até aí, galera? Tranquilo? Então, Tratados Internacionais de Direitos Humanos, votado aí nas duas casas do Congresso Nacional, em 2 turnos por 3/5, vai ter força de quê? De emenda constitucional. Isso aí você vai encontrar no artigo 60, parágrafo 4º do texto constitucional. Para quem ainda não entendeu, eu vou tentar explicar de maneira mais simples. Galera, existe isso aqui, ó. A famosa pirâmide de Kelsen. O que é a pirâmide de Kelsen? É a pirâmide da hierarquia das normas, tá? Hierarquia das normas.
Eu vou falar mais simples. Qual é a norma mais poderosa no Brasil? Vou dar uma dica. Começa com cons e termina com Constituição. Constituição Federal. É ou não é a mais forte? Na verdade, é a mais poderosa. Essa é a lei maior. Eu até defendo a ideia de que isso aqui devia ser matéria no colégio. Eu defendo a ideia que isso aqui o cara devia estudar na escola. Porque quando você começa a estudar para concurso, que você começa a estudar isso daqui, você diz, meu irmão, eu tinha esse direito e eu não sabia. Eu costumo dizer que o cara fica até chato. Você chega num lugar, às vezes chega num órgão público, o cara quer aloprar com a sua cara, você diz, epa, fi, calma, que a Constituição, no artigo tal, no inciso tal, fala isso. O que é que o cara faz? O cara já recua. Por quê? Porque ele sabe que você tem o direito na mão e que você conhece. Você não é nenhum pateta, nenhum leigo. Beleza? Então, qual é a norma mais poderosa? Constituição. Né? Constituição Federal é a norma mais poderosa. Então, nós temos aqui a hierarquia das normas através de uma pirâmide que é chamada pirâmide de Kelsen. Kelsen foi o cara que inventou isso aqui. Quem é Kelsen, professor? Não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Para a sua prova, você só precisa saber que isso aqui é a pirâmide de Kelsen. Beleza? E você precisa saber que no topo dessa pirâmide, eu acabei de falar, velho, se você errar, pelo amor de Deus, se mate. Quem é que vai estar lá em cima? Constituição Federal. Porra, valeu. Constituição Federal. Muito bem. É a norma mais importante, beleza? Lá na base dessa pirâmide de Kelsen, nós vamos ter as leis. Logo, a Constituição Federal é mais forte que as leis, sim ou não? Sim. Sim. Mais forte do que as leis. Beleza? Aí vocês viram que eu deixei um espaço ali no meio, não foi? Professor, que espaço é esse aí? É o espaço que a gente vai conhecer como norma supralegal. Quem nunca ouviu falar nisso aqui, decore, viu? Supralegal ou infraconstitucional. É a mesma coisa. Tranquilo até aí? Beleza? Então essa daqui é a pirâmide da hierarquia das normas. Constituição Federal no topo, norma supralegal e leis. E aí, o artigo 5º da Constituição, direitos individuais e coletivos, lá no seu parágrafo 3º diz que tratados internacionais de direitos humanos, lembrem-se, ele tem que ser sobre direitos humanos. Votado nas duas casas do Congresso. Quais são as duas casas do Congresso Nacional? Câmara dos Deputados e Senado Federal. Você tem que saber isso aí. Por quê? A prova pode falar assim: tratados internacionais de direitos humanos votados no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, ao invés de duas casas. É a mesma coisa. Beleza? Votado nas duas casas, em 2 turnos, por 3/5 dos membros. Então, se ele passar por esses requisitos aqui, ele vai ter força de emenda constitucional. Se ele tem força de emenda constitucional, ele é o quê? Ele é a própria Constituição. Entenderam a ideia? Professor, o que é uma emenda constitucional? O próprio nome já diz. Tem condições dessa Constituição, que foi promulgada em 88, de lá para cá, não tem nenhuma modificação, a sociedade mudou, e mudou bastante. Então, algumas normas novas vão ser colocadas aqui dentro. E elas têm tanta importância que ela tem estatura de emenda constitucional e de Constituição Federal. Beleza até aí? Agora vamos brincar com a sua cabeça como se a prova estivesse acontecendo agora. Aí a banca diz assim: tratados internacionais de direitos humanos, votados nas duas casas do Congresso Nacional, em 2 turnos, por maioria simples dos membros. Veja, eu falei maioria simples. Terá status de emenda constitucional. Certo ou errado isso? Certo ou errado? Por que errado? Porque maioria simples não é a mesma coisa que 3/5. Beleza? Continuando.
A mesma questão vem assim para você na sua prova. Você está lá fazendo a prova da Polícia Federal, para agente da Polícia Federal. Se você acerta essa questão, você passa. Você vai ganhar 11 mil, vai colocar um distintivo desse tamanho no peito, né? Porque de longe parece desse tamanho, e uma Glock 9mm na cintura. Olha que top, né? Olha só, por causa de uma questão, ela diz assim: Tratados Internacionais de Direitos Humanos, votados nas duas casas do Congresso Nacional, em 2 turnos, por maioria absoluta, terá força de emenda constitucional. Certo ou errado? Errado. Errado. Maioria simples e maioria absoluta não é a mesma coisa que 3/5. Por quê, professor? Porque é. E acabou. E você tem que lembrar disso. Porque eles vão trocar esses nomes. Maioria absoluta não é a mesma coisa que 3/5. E maioria simples também não é a mesma coisa que 3/5. Vamos lá. Agora, professor, como é que a prova pode cobrar? Beleza? A prova vem assim: Tratados Internacionais de Direitos Humanos, votados nas duas casas do Congresso Nacional, em 2 turnos, por maioria qualificada, terá força de emenda constitucional. Isso está certo. Maioria qualificada é a mesma coisa que 3/5. Beleza até aí, galera? Tranquilo? Lembrem-se, maioria qualificada é igual a 3/5. Por quê, professor? Porque meu filho, decora esta porra e marque na sua prova. E acabou. Beleza? Professor, tem uma outra maneira dos caras chamarem esses 3/5? Sim. Ao invés de 3/5, eles podem chamar isso daqui de quórum especial. Quórum especial. Beleza? Maioria qualificada ou quórum especial é a mesma coisa que 3/5. Tranquilo? Beleza até aí? Suave? Vamos avançar. Maioria qualificada ou quórum especial. É a mesma coisa que 3/5. Beleza? Tranquilo? Maioria simples e maioria absoluta. Não é 3/5. E para sua prova, basta você saber isso. Beleza? Tranquilo? E principalmente em questões. O que é que as bancas fazem? Eles fazem o seguinte: Tratados Internacionais de Direitos Humanos, votados nas duas casas em 2 turnos por 2/5. Vocês estão me entendendo? No camboinho de bisonho, estão voando. Não vai voar, não. Principalmente na hora da prova. Tratado Internacional, votado nas duas casas em 2 turnos por 2/5. 2/5. Vai ter força de emenda constitucional? Não. Tem 2/5 ali no quadro? Não. Só se você tiver drogado. E tiver vendo 2 ali. Né? Bisonhando. Deu para entender, galera? Por que eu estou falando isso? As provas, elas vêm assim. Ele vai trocar esses números. Ele vai brincar com isso daqui. Beleza? Então, isso daqui você tem que fazer o quê? Decorar o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. Beleza? Lembrem-se, para concurso público, muita coisa a gente não precisa aprender. Você tem que decorar. Depois que você passar na Polícia Federal, no INSS, na Guarda Municipal de Maceió, na Polícia Civil de Santa Catarina, na Polícia Civil de São Paulo, quando é que você vai usar isso aqui de novo? Nunca mais. Depois que você passar, meu amigo, tu pega o teu material, coloca fogo lá no quintal da sua casa e faz a dança da chuva. Né? Mas para sua prova, até lá você tem que saber isso aqui na ponta da língua. Beleza? Tranquilo aí? Então vamos avançar. Eu vou apagar aqui, né, os direitos sociais, as espécies, que eu preciso mostrar outra coisinha para vocês, ainda dentro dos direitos humanos. Então vamos lá. Agora a gente vai falar sobre tratados internacionais. Lembre-se disso, tá? Olha só.
Tratados internacionais de direitos humanos. Tratados internacionais de direitos humanos votados sem o quórum especial. Tratados internacionais de direitos humanos votados sem esse quórum especial aqui, sem seguir esse rito, eles vão ter força, isso aqui vai ter força supralegal. Supralegal. Lembre-se disso. Tratados internacionais de direitos humanos que forem votados sem seguir esse rito aqui, eles terão força supralegal. Beleza? Pois não, pergunta aí, brother. Supralegal, no caso. Uhum. O que é? Supralegal? Então vamos lá. Pergunta do colega aqui. Supralegal, o que é, professor? Supralegal, ele tem mais força do que as leis, entre aspas, falando de maneira bem simples, a grosso modo. Ele é mais forte do que as leis, só que ele é mais fraco que a Constituição. Beleza? Ficou tranquilo aí? Eu vou dar um exemplo. Professor, me dá um exemplo aí de uma norma supralegal que a gente tem aqui no Brasil. Uma norma supralegal que a gente tem aqui no Brasil é o Pacto de São José da Costa Rica, que a gente vai ver isso em direitos humanos. Porque o Pacto de São José da Costa Rica, ele foi ratificado aqui no Brasil em 1992. E eu quero que vocês entendam o seguinte, esse rito especial aqui, de votação para tratados internacionais de direitos humanos, ele só foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro a partir da emenda constitucional 45 de 2004. Vou falar mais simples. O que essa emenda constitucional diz? Ela diz o seguinte, de 2004 para cá, todo tratado internacional que seguir esse rito aqui vai ter força de emenda constitucional. Professor, e o que foi votado antes? Supralegal, que é o exemplo do Pacto de São José da Costa Rica. Tranquilo aí? Porque o Pacto de São José da Costa Rica, ele nasceu em 69, só entrou em vigor em 78, mas só foi ratificado pelo Brasil em 92. E ele revogou todas as leis que falavam sobre a prisão do depositário infiel. Que a gente vai ver isso mais pra frente. Beleza aí? Tranquilo? Então vamos seguir. Agora vamos lá. Professor, e veja que eu falei aqui de tratados internacionais sobre direitos humanos. Qualquer tratado internacional é só de direitos humanos? Não, pode ser qualquer outro assunto. Meio ambiente, qualquer outra coisa. Tá? E o que acontece, professor, se for sobre os demais tratados? Vamos imaginar que houve uma votação, mas essa votação foi de um tratado internacional qualquer, que não falasse sobre direitos humanos. Ele vai entrar no ordenamento jurídico do Brasil com força de lei ordinária. Agora lembrem-se, são os demais tratados. Tranquilo? Beleza? Então olha só, a sua prova pode vir assim. Tratados internacionais de direitos humanos, voltados às duas casas, 2 turnos por 3/5, vai ter força de emenda constitucional. Ou então ele pode falar, vai ter força de norma constitucional. Ou ele pode falar uma outra palavra, estatura constitucional. O que é estatura constitucional? No mesmo nível. Beleza? Tranquilo até aí? Deu para entender essa parte? Então, é o que diz o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. Vamos avançar? Pessoal, ainda dentro dos direitos e garantias fundamentais, e já falando dentro dos direitos individuais e coletivos, eu vou trabalhar com vocês outro aspecto aqui, tá?
Vamos adiantar aqui. Olha só. Lá no artigo, também artigo 5º, que é o que a gente vai trabalhar, parágrafo 4º, ele fala sobre o TPI, ou simplesmente Tribunal Penal Internacional, que fica em Haia. O que é que diz o parágrafo 4º do artigo 5º da Constituição Federal? Que o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja adesão tenha manifestado vontade de participar, etc, etc. Eu vou depois ler para vocês com mais calma o que diz o artigo 4º. Mas em suma, o artigo 4º não, perdão, o artigo 5º, parágrafo 4º. Em suma, o que ele diz? Que o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Beleza? Detalhe, o que é que julga o Tribunal Penal Internacional? Se ele é penal, ele vai julgar crimes. A pergunta de prova, é qualquer crime? Não. Crimes contra a humanidade. Crimes contra a humanidade. Exemplo, genocídio. Um ditador, por exemplo. Teve, eu confesso que eu não lembro agora o que foi julgado, porque eu não acompanho muito televisão. Mas eu me lembro de um julgamento que foi do... Eu não sei se foi do Hosni Mubarak. Hosni Mubarak do Egito, acho que foi esse. E teve um que foi do Slobodan Milosevic, da antiga Iugoslávia também. Então, normalmente são grandes ditadores, que cometem crimes de guerra e etc. Tá? Então, crimes contra a humanidade. Beleza aí? Então, o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional? Sim, é o que diz o parágrafo 4º do artigo 5º. Lembrem-se que o Brasil se submete de maneira subsidiária. O Tribunal Penal Internacional ele só vai agir caso aqui dentro do nosso território a gente não tenha resolvido no nosso trâmite jurídico. Beleza aí? Tranquilo. Galera, a linguagem está de boas, não tá? E é essa linguagem que tem que ser usada para concurso público. Se você quiser se aprofundar, é o que eu falo sempre. Faz uma faculdade de Direito e vai fazer um mestrado, um doutorado. Mas para concurso, você tem que sempre decorar isso daqui. Suave? Podemos avançar? Bom, eu vou apagar aqui, tá? Para a gente adiantar direitos individuais e coletivos. Direitos individuais e coletivos que são importantíssimos aí para qualquer prova, como eu falei, tá? Porque ele é extenso, são 78 incisos e mais 4 parágrafos para a gente brincar aí para a prova de vocês, tá? Então, dentro dos direitos individuais e coletivos, a gente vai falar sobre a individualidade desses direitos, etc. Mas antes eu vou adiantar sobre as gerações, né? Antes de eu falar sobre os direitos, eu vou falar sobre as gerações. Tá, antes que eu esqueça isso aqui, porque senão eu vou acabar avançando. Vocês já ouviram falar sobre gerações e dimensões de direitos, não já? Sim ou não? Bom, para aqueles que não ouviram, eu vou trabalhar com gerações e dimensões de direitos antes da gente entrar especificamente no artigo 5º, porque vai exigir da gente uma atençãozinha melhor. Beleza? Então a gente vai trabalhar agora com gerações e dimensões. Então eu vou apagar tudo aqui e depois a gente retoma para direitos individuais e coletivos, beleza? Vamos lá. Pessoal, dentro dos direitos fundamentais, a gente vai ver agora as famosas gerações ou dimensões, que pode vir na sua prova assim, tá? Gerações ou dimensões de direitos. É a mesma coisa. Tá? Gerações ou dimensões de direito é a mesma coisa. Tá? Então a gente vai trabalhar aí basicamente com 5 gerações de direitos. Isso que eu vou colocar aqui não está no texto constitucional. Isso é doutrina. O que é doutrina? O que são os doutrinadores? São grandes estudiosos, como o professor Paulo Bonavides, tá?
grandes estudiosos do direito que estudam o texto constitucional e ficam criando teorias, né? E debatendo sobre essas teorias. Então a gente vai trabalhar dentro dessas gerações aí, que são cobradas em prova, sim, tá? Aqui eu vou trabalhar 5 gerações, mas já tem até a 7ª, 8ª geração de direito. Mas para a sua prova o que importa aí são as 5 gerações, beleza? Então vamos lá. Então trabalhando aqui com as gerações de direito, os direitos, eles são divididos em primeira, segunda e terceira geração. Vamos lá. Direito de primeira geração. Direito de primeira geração. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Pessoal, durante a história da humanidade, a humanidade não precisou, as pessoas não precisavam ou precisaram lutar para garantir os seus direitos? Ou ela ficava em casa de boa e o direito caía no colo dela? Não. Tinha lá um rei, um ditador, um desgraçado lá que a população tinha que se unir para lutar por direitos. Um exemplo do que está acontecendo agora é na Síria. A população foi às ruas lutar por direitos. Né? O Bashar al-Assad, que é o presidente da Síria, é um ditador. O cara está no poder desde o ano 2000. Desde o ano 2000. E ele já herdou o poder do pai, que já herdou o poder do avô. Então a democracia lá não é uma coisa muito utilizada. Né? O cara se eterniza no poder. Então a população vai às ruas lutar por seus direitos. Daí